última perna do tripé, que é o Conselho Deliberativo, é fazer com que o Conselho seja o órgão que vai dar a sustentabilidade para a base. Como? Hoje a gente tem, salvo engano, 300, se não tem, é um número aproximado, tá, de conselheiros. 300 conselheiros, tá? Vamos trabalhar com esse número. 300 conselheiros. Qual é a minha ideia? Criar uma cooperativa. Ah, Wagner, todo mundo vai poder participar dessa cooperativa? Sim. Quem quiser, sim. Não obrigatoriamente precisa ser conselheiro? Não. Então, a gente vai estabelecer, Assis, um sistema de cotas dessa cooperativa. A gente vai vender as cotas. Ah, vai, como é que vai funcionar isso? A gente vai ter um valor específico. Cada cota vale R$100. Uma pessoa só pode comprar mais de uma cota, se ela quiser. Mas a ideia seria cada pessoa comprar uma cota e a gente ter um limite de cotas a vender. Tipo a B3, que você conhece muito bem. Cada empresa, a empresa coloca lá na Bolsa de Valores aquela quantidade de cotas e ela pode sofrer variações ou não à medida em que a empresa vai aumentando a sua capacidade de venda e de arrecadação. Mas no início a gente tem uma cooperativa e aí a gente tem vamos imaginar que a gente tem 1.000 cotas para ser vendida. Cada cota de R$100. Se a gente pensar no universo que a gente tem hoje do conselho, 300 conselheiros, pagando R$200 por cota, a gente tem um valor total de R$60 mil por mês. R$60 mil por mês, quem tá por dentro dos números da base sabe exatamente o que eu estou falando, tá? Quem está por dentro da base sabe exatamente o que eu estou falando. R$60 mil por mês dá para fazer uma puta de uma base. Hoje, para a realidade do Santa hoje. Na Não série quer B dizer que é o e ideal, tal, né? Toda essa história mas de eu novo. consigo trazer os implementos de material, de objetos adequados, uma estrutura de logística de transporte, uma estrutura de suplementação, de fisiologia adequada, uma estrutura administrativa para que os pais parem de sofrer financeiramente, tendo que bancar algumas coisas que é de responsabilidade do clube. E, dessa forma, a gente consiga ter, com naturalidade, uma rotina de trabalho tranquila para esses profissionais, para os atletas principalmente, e a gente poder revelar muito mais do que a gente revela desse jeito. A gente revela desse jeito. Eu, É, inclusive, imagina. lembrei do Otávio, meio Otávio. campo, jogou na seleção, na Copa do Mundo agora, né? Por Portugal. É muita gente, se a gente for ficar Nossa falando. base também, que também a gente não ganha nada com isso. Então, por que essa cooperativa? Ah, Wagner, e eu vou ficar pagando esse dinheiro para quê? Calma. Essa é a grande ideia, né? Por quê? O pessoal que paga essas cotas, eles vão ser beneficiados em quê? Só para dizer que está ajudando? Não. Essas cotas, elas vão corresponder, cada cota dessa, ela corresponde a um percentual. Que percentual, Wagner? Quando o atleta for vendido, lembra da transparência, né? Portal da transparência acima de tudo. O atleta foi vendido por R$2 milhões. Vai existir um percentual que vai ficar para o clube. O Conselho Deliberativo, como órgão fiscalizador desse processo, também atuante nesse processo. Um percentual em cima disso vai para o executivo, naturalmente, como é, mas um percentual que não é vai ser 100%. Um percentual fica para o empresário, que por lei tem que ir também para o empresário. E o outro percentual fica para a cooperativa. Esse percentual da cooperativa vai ser dividido entre as cotas. Fala. Dando uma sugestão, né? Como você falou, você está aberto a sugestões, né? Certeza. Então, por exemplo, eu tenho um NFT do Santos. Foi o que o Santos fez. Ele lançou um NFT, né? Enfim, para quem não sabe, NFT é um ativo não fungível que dá direito a quem compra isso uma série de benefícios. E o que é que ele faz? Olha, a base do Santos, ele citou 14 jogadores que, se forem vendidos, o Santos vai receber uma porcentagem enquanto clube formador. Inclusive o Neymar, Gabigol, qualquer jogador desse que for negociado, o Santos ganha dinheiro. E parte vai ser para quem é o dono da NFT.
Então, se o Neymar for vendido, eu ganho dinheiro. Claro, uma fração mínima, porque o NFT é R$50. O Santos começou a vender 50. Ele vendeu todos. Todos os NFTs o Santos vendeu que ele lançou. Mais de 1 milhão de NFTs, para tu ter uma ideia. Perfeito. E vendeu tudo. E aí tem uma lista lá de 19 jogadores, cara. Tem um monte de jogador na Europa. Porque quando é a primeira negociação, a porcentagem é maior do clube, né? Quando já é a segunda, é menor. Essa ideia é maravilhosa. Porém, a gente está no momento hoje que a gente não pode chegar e trazer isso como uma proposta principal. Não. Isso aí é igual o Pix Coral. Mas é perfeito, bicho. Isso aí eu que não torço pelo Santos, não tenho nada Comprou. a ver com o Santos, eu comprei. Por quê? Porque eu acredito no projeto deles. Perfeito. Eu sei que o Neymar um dia vai ser vendido e aquele lá NFT vai se negociar. Inclusive, a NFT ela começa a ter um valor de mercado. Aumenta. De um torcedor querer vender para o outro Sim. já com ágil. É. Então, o cara já pensa em comprar até para ganhar um dinheiro. Eu vou comprar e daqui a um ano eu vendo, enfim. Que nem a bolsa no meio. Que nem a bolsa, que nem como se fosse um investimento comum. Muito top. Então, a ideia do conselho é essa. É o cara que é o da cooperativa, ele compra a cota, só para ficar claro e não ficar nenhuma dúvida. Ele compra a cota e mensalmente ele paga aquilo ali. Porém, na venda de atletas, e a gente viu agora, eu enumerei a quantidade de reais, por baixo uns 20 milhões de reais que a gente poderia ter arrecadado agora, no ano passado, com esses atletas. Vamos botar 10 milhões? Vamos fazer a visão pessimista da coisa, realista da coisa? Tá, vamos botar 10 milhões. Se a gente tem um sistema de cotas ali de 20%, 30% para a cooperativa, porque o pessoal que está bancando isso, que está proporcionando uma base forte, quem está proporcionando isso é a cooperativa, está injetando dinheiro ali. Sim. Então tem que fazer sentido ao final de 12 meses ou antes disso, à medida em que os atletas forem sendo vendidos, essas pessoas receberem serem ressarcidos. o valor. Ressarcido não, receber um valor maior do que o que ela investiu. Exato. Bem maior a depender do valor da venda. Sim. E aí são os percentuais que a gente precisa só trabalhar, tendo acesso a números mais reais, para que faça sentido a cooperativa para o torcedor. E até limitar também a quantidade de cotas. Chegar numa linha de valor que faça sentido tanto para o torcedor quanto para o clube. E de outros benefícios também. Por exemplo, essa do Santos que eu citei, vai lançar o terceiro padrão. Essa galera tem uma votação e que tem peso lá na escolha do terceiro padrão. Vai ser o quê? Vai homenagear o quê? Quem? Bota os caras lá, faz uma votação entre eles. Perfeito. E para quê? Para o torcedor tomar decisão dentro do clube, cara. Se sentir parte integrante, né, do processo. Vai de... Você é um cara muito inteligente, você tem muita ideia boa. A gente já conversou em particular. Né? Enfim. Mas tudo isso sem inventar a roda, como você falou no começo. Cara, tem muitos cases de sucesso aí, cara. Muito. Pega o que pode ser feito, o que é viável ser feito, e vamos fazer. O Pedro falando que perdemos inúmeros jogadores. Esse clube não dá suporte para que a joia da base é inacreditável. O Marcos perguntando exatamente como vamos vender um produto se os organizadores não têm planejamento. Bem, enfim. Tem como a gente também criar um network com clubes da Europa, sabe? Tem como fazer muita coisa. Mas, enfim, em resumo... Isso só é possível se você for o presidente, Wagner. O Flávio está falando. Não é assim não, gente. Em resumo, pode continuar, Wagner. Pronto, em resumo, o tripé ele consiste, como eu tinha dito antes, né, de patrimonial, conselho e executivo. Então, eu espero que as pessoas tenham compreendido a ideia central do tripé. Obviamente que num podcast de pouco menos de 2 horas, a gente tentou, da melhor maneira possível, ser específico e mostrar como é possível fazer isso, como é possível fazer, qual é a ideia, o que vai se fazer e como a gente consegue fazer isso. Então, eu tenho certeza, eu tenho essa convicção, né, que se isso for aplicado, a gente consegue sair da D para C, da C para B, da B para A e o céu é o limite, porque se a gente for fazer... Quem for aquele cara que gosta de fazer conta em casa, esses caras que são um pouco mais... que não se contenta com a informação assim e depois vai lá atrás, começa a fazer uma prospecção em cima
bota de 10 a 20% em cima desses planos de sócio e você faz a prospecção daqui a 3 anos, quando o Santa Cruz estiver na Série A, um exemplo, para você ver quanto é que dá o faturamento da gente. Aí depois você me diz, e depois você pesquisa, e você vai mais além, você pesquisa qual o faturamento dos 6 primeiros clubes das divisões da Série A. Sim. Desses últimos anos. A última perna do tripé, que é o Conselho Deliberativo, é fazer com que o Conselho seja o órgão que vai dar a sustentabilidade para a base. Como? Hoje a gente tem, salvo engano, 300, se não tem, é um número aproximado, tá, de conselheiros. 300 conselheiros, tá? Vamos trabalhar com esse número. 300 conselheiros. Qual é a minha ideia? Criar uma cooperativa. Ah, Wagner, todo mundo vai poder participar dessa cooperativa? Sim. Quem quiser, sim. Não obrigatoriamente precisa ser conselheiro? Não. Então a gente vai estabelecer, Assis, um sistema de cotas dessa cooperativa. A gente vai vender as cotas. Ah, Wagner, como é que vai funcionar isso? A gente vai ter um valor específico. Cada cota vale R$100. Uma pessoa só pode comprar mais de uma cota, se ela quiser. Mas a ideia seria cada pessoa comprar uma cota e a gente ter um limite de cotas a vender. Tipo a B3, que você conhece muito bem. Cada empresa, a empresa coloca lá na Bolsa de Valores aquela quantidade de cotas e ela pode sofrer variações ou não à medida em que a empresa vai aumentando a sua capacidade de venda e de arrecadação. Mas no início a gente tem uma cooperativa e aí a gente tem vamos imaginar que a gente tem 1.000 cotas para ser vendida. Cada cota de R$100. Se a gente pensar no universo que a gente tem hoje do conselho, 300 conselheiros, pagando R$200 por cota, a gente tem um valor total de R$60 mil por mês. R$60 mil por mês, quem tá por dentro dos números da base sabe exatamente o que eu estou falando, tá? Quem está por dentro da base sabe exatamente o que eu estou falando. R$60 mil por mês dá para fazer uma puta de uma base. Hoje, para a realidade do Santa hoje. Não quer dizer que é o ideal, né? Toda essa história. Mas eu consigo trazer os implementos de material, de objetos adequados, uma estrutura de logística de transporte, uma estrutura de suplementação, de fisiologia adequada, uma estrutura administrativa para que os pais parem de sofrer financeiramente, tendo que bancar algumas coisas, que é de responsabilidade do clube. E, dessa forma, a gente consiga ter, com naturalidade, uma rotina de trabalho tranquila para esses profissionais, para os atletas principalmente, e a gente poder revelar muito mais do que a gente revela desse jeito. A gente revela desse jeito. Inclusive, imagina. Lembrei do Otávio, meio-campo, jogou na seleção, na Copa do Mundo agora, né? Por Portugal. É muita gente, né? Nossa base também, que também a gente não ganha nada com isso. Então, por que essa cooperativa? Ah, Wagner, e eu vou ficar pagando esse dinheiro para quê? Calma. Essa é a grande ideia, né? Por quê? O pessoal que paga essas cotas, eles vão ser beneficiados em quê? Só para dizer que está ajudando? Não. Essas cotas, elas vão corresponder, cada cota dessa, ela corresponde a um percentual. Que percentual, Wagner? Quando o atleta for vendido, lembra da transparência, né? Portal da transparência acima de tudo. O atleta foi vendido por R$2 milhões. Vai existir um percentual que vai ficar para o clube. O Conselho Deliberativo, como órgão fiscalizador desse processo, também atuante nesse processo. Um percentual em cima disso vai para o executivo, naturalmente, como é, mas um percentual que não é vai ser 100%. Um percentual fica para o empresário, que por lei tem que ir também para o empresário. E o outro percentual fica para a cooperativa. Esse percentual da cooperativa vai ser dividido entre as cotas. Dando uma sugestão, né? Como você falou, você está aberto a sugestões, né? Certeza. Então, por exemplo, eu tenho um NFT do Santos. Foi o que o Santos fez. Ele lançou um NFT, né? Enfim, para quem não sabe, NFT é um ativo não fungível.
que dá direito a quem compra isso uma série de benefícios. E o que é que ele faz? Olha, a base do Santos, ele citou 14 jogadores que, se forem vendidos, o Santos vai receber uma porcentagem enquanto clube formador. Inclusive o Neymar, Gabigol, qualquer jogador desse que for negociado, o Santos ganha dinheiro. E parte vai ser para quem é o dono da NFT. Então, se o Neymar for vendido, eu ganho dinheiro. Claro, uma fração mínima, porque o NFT é R$50. O Santos começou a vender 50 reais. Ele vendeu todos. Todos os NFTs o Santos vendeu que ele lançou. Mais de 1 milhão de NFTs, para tu ter uma ideia. Perfeito. E vendeu tudo. E aí tem uma lista lá de 19 jogadores, cara. Tem um monte de jogador na Europa. Porque quando é a primeira negociação, a porcentagem é maior do clube, né? Quando já é a segunda, é menor. Essa ideia é maravilhosa. Porém, a gente está no momento hoje que a gente não pode chegar e trazer isso como uma proposta principal. Não. Isso aí é igual o Pix Coral. Mas é perfeito, bicho. Isso aí eu que não espetacular. torço pelo Santos, não tenho nada Comprou. a ver com o Santos, eu comprei. Por quê? Porque eu acredito no projeto deles. Perfeito. Eu sei que o Neymar um dia vai ser vendido e aquele NFT vai se negociar. Inclusive, a NFT ela começa a ter um valor de mercado. Aumenta. De um torcedor querer vender para o outro Sim. já com ágil. É. Então, o cara já pensa em comprar até para ganhar um dinheiro. Eu vou comprar e daqui a um ano eu vendo, enfim. Que nem a bolsa no meio. Que né? nem a bolsa, que nem como se fosse um investimento comum. Muito top. Então a ideia do conselho é essa: é o cara que é o da cooperativa, ele compra a cota, só para ficar claro e não ficar nenhuma dúvida. Ele compra a cota e mensalmente ele paga aquilo ali. Porém, na venda de atletas, e a gente viu agora, eu enumerei a quantidade de reais, por baixo uns 20 milhões de reais que a gente poderia ter arrecadado agora, no ano passado, com esses atletas. Vamos botar 10 milhões? Vamos fazer a visão pessimista da coisa, realista da coisa? Tá, vamos botar 10 milhões. Se a gente tem um sistema de cotas ali de 20%, 30% para a cooperativa, porque o pessoal que está bancando isso, que está proporcionando uma base forte, quem está proporcionando isso é a cooperativa, está injetando dinheiro ali. Sim. Então tem que fazer sentido ao final de 12 meses ou antes disso, à medida em que os atletas forem sendo vendidos, essas pessoas receberem Serem ressarcidos. o valor. Ressarcido não, receber um valor maior do que o que ela investiu. Exato. Bem maior a depender do valor da venda. Sim. E aí são os percentuais que a gente precisa só trabalhar, tendo acesso a números mais reais, para que faça sentido a cooperativa para o torcedor. E até limitar também a quantidade de cotas. Chegar numa linha de valor que faça sentido tanto para o torcedor quanto para o clube. E de outros benefícios também. Por exemplo, essa do Santos que eu citei, vai lançar o terceiro padrão. Essa galera tem uma votação e que tem peso lá na escolha. Do terceiro padrão vai ser o quê? Vai homenagear o quê? Quem? Que... Bota os caras lá, faz uma votação entre eles. Perfeito. E para quê? Para o torcedor tomar decisão dentro do clube, cara. Se sentir parte integrante, né, do processo. Vai de... Você é um cara muito inteligente, você tem muita ideia boa. A gente já conversou em particular. Né? Enfim. Mas tudo isso sem inventar a roda, como você falou no começo. Cara, tem muitos cases de sucesso aí, cara. Muito. Pega o que pode ser feito, o que é viável ser feito, e vamos fazer. O Pedro falando que perdemos inúmeros jogadores. Esse clube não dá suporte para que a joia da base é inacreditável. O Marcos perguntando exatamente como vamos vender um produto se os organizadores não têm planejamento. Bem, enfim. Tem como a gente também criar um network com clubes da Europa, sabe? Tem como fazer muita coisa. Mas, enfim, em resumo... Isso só é possível se você for o presidente, Wagner. O Flávio está falando. Não é assim não, gente. Em resumo, pode continuar, Wagner. Pronto, em resumo, o tripé ele consiste, como eu tinha dito antes, né, de patrimonial, conselho e executivo. Então, eu espero que as pessoas tenham compreendido a ideia central do tripé. Obviamente que num podcast de pouco menos de 2 horas, a gente tentou, da melhor maneira possível, ser específico e mostrar como é possível fazer isso, como é possível fazer, qual é a ideia, o que vai se fazer e como a gente consegue fazer isso. Então,
Eu tenho certeza, eu tenho essa convicção, né, que se isso for aplicado, a gente consegue sair da D para C, da C para B, da B para A, e o céu é o limite, porque se a gente for fazer... Quem for aquele cara que gosta de fazer conta em casa, esses caras que são um pouco mais... que não se contenta com a informação assim e depois vai lá atrás, começa a fazer uma prospecção em cima, bota de 10% a 20% em cima desses planos de sócio, e você faz a prospecção daqui a 3 anos, quando o Santa Cruz estiver na Série A, um exemplo, para você ver quanto é que dá o faturamento da gente. Aí depois você me diz, e depois você pesquisa, e você vai mais além, você pesquisa qual o faturamento dos 6 primeiros clubes das divisões da Série A, Sim. desses últimos anos.